Olá, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Vera Felipe e minha apresentação hoje intitula-se Têxteis, Sociedade e Museus. Relato de experiência e estratégia de salvaguarda de coleção. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou apresentar a coleção para vocês brevemente, vou falar da estratégia de salvaguarda que foi adotada, as atividades que foram executadas e também considerações finais. Bom, em 2018 eu conheci a Heloísa Anes a partir de uma amiga em comum que me sinalizou que a Heloísa tinha uma vasta coleção de têxteis. Na ocasião, em 2018, eu não pude dar muita atenção porque eu estava na reta final do meu doutorado, né? Mas em 2019 eu retomei o assunto e entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, eu fiz visitas semanais à Heloísa, justamente para ter contato, para conhecer a coleção, para saber exatamente quais eram os objetos, como eles eram construídos, quais eram as histórias envolvidas nessa coleção. E eu percebi realmente, né, que era uma coleção com uma grande potencialidade. Sendo assim, havia inicialmente a necessidade de levantamento de verba, de recursos financeiros, para viabilizar iniciativas de conservação preventiva, também de documentação e também de disponibilização dessa coleção, porque ela precisava uma coleção, né, que justamente por conta da sua relevância necessitava estar visível. Então, sendo assim, a primeira tentativa de levantar esses recursos foi através da inscrição num projeto em uma lei de incentivo à cultura, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Esse projeto ele foi então aprovado, mas os recursos eles deveriam ser levantados junto às empresas. E as empresas, pelo fato de contribuírem com o projeto, teriam benefícios em seus impostos, né? Porém, não houve nenhuma empresa que teve interesse em disponibilizar verba para esse projeto. Mas por conta, né, da importância que eu percebia nessa coleção, eu não desisti da ideia. E em 2021, eu decidi lançar um financiamento coletivo. Por conta disso, eu também percebi a necessidade de ter um parceiro nesse projeto, que seria o parceiro, um museu no caso, né, que daria a visibilidade necessária para esses objetos. Isso porque se pensava que sim, os objetos físicos poderiam permanecer com a Heloísa, mas o conteúdo digital, que seriam as fotos, mais as fichas de catalogação, a documentação, deveriam estar disponível, né, em alguma plataforma. E em conversa com o Museu Moda e Têxtil, com a diretoria do museu, eles toparam, aceitaram a parceria, né, no sentido de sim disponibilizar todo o conteúdo que fosse, todo o conteúdo, todo o conhecimento que fosse originado desta coleção. E lembrando que este Museu Moda e Têxtil, ele foi o resultado da minha tese de doutorado, então eu tinha assim um completo conhecimento também do funcionamento deste museu, né, e do quanto essa coleção também seria relevante dentro deste contexto. E no que é a coleção em si, né? Ela trata-se assim de 389 itens, produzidos principalmente entre início e meados do século XX, tá? 389 itens, na verdade, ele é uma parte da coleção, sendo que é uma parte que constitui assim uma maior quantidade de objetos têxteis, né? Mas também essa coleção ela contempla fragmentos, aviamentos, instrumentos, alguns acessórios como por exemplo luvas e lenços, muitas peças de decoração como pequenas toalhas e também elementos de decoração de vestuário, né? Além de amostras de pontos e também material de ensino, como este caderno que apresenta que está ali demonstrado na foto, que na verdade é um caderno de pontos de tricô. Vou mostrar aqui também mais este quadro, que ele dá uma ideia
de alguns das técnicas que constam nessa coleção, né? Que não são só de técnicas produzidas manualmente, mas também industrialmente. E há muitos objetos que contemplam assim, que contemplam a combinação de diversas técnicas. Tá? E agora eu vou ilustrar com alguns dos objetos, como esta luva de crochê, que ela foi tecida por volta de 1930, final de 1930 e início de 1940, pela mãe da Heloísa Anis. Então, é uma peça que foi usada pela mãe da Heloísa, né, e que permaneceu até os dias de hoje. Lembrando que a Heloísa nasceu em 1927, então ela era criança, mas ela lembra da mãe usando essas luvas, inclusive outras luvas tem na coleção, inclusive, né, usadas pela própria Heloísa. Aqui temos a imagem de um lenço, não está visível no detalhe, mas em uma das partes ela tem um bordado muito delicado feito com fios de cabelo. Sim, um bordado com fios de cabelo. E o contorno deste lenço, ele é todo decorado com essa belíssima renda em anduti. Tem também outras técnicas, como por exemplo o filé, o tricô de 5 agulhas, como essa pequena toalha, e também aviamentos, como por exemplo essa tira, que na verdade é uma tira de mais ou menos 1,5 cm de largura e diversos comprimentos, né? Onde dentro delas estavam inseridas assim, pequenas moedas, eu chamo de moedas, mas são círculos assim, de chumbo. Então, é uma espécie de um viés muito pesado e que ele era costurado na borda de saias e de vestidos, que era para evitar que com o bater do vento, esses vestidos, normalmente feitos com tecidos muito leves, se levantasse ao bater um vento. Então são itens bastante interessantes da coleção e a Heloísa acredita que essa peça seja do início do século XX. Então, como estratégia, né, como levantar recursos financeiros para fazer todas as atividades de salvaguarda da coleção, foi elencado, então selecionado o financiamento coletivo. Eu lancei esse financiamento em uma plataforma brasileira específica para esse tipo de atividade. Ela ficou por 45 dias no ar entre agosto e setembro de 2021. Tinha como meta número 1 arrecadar R$ 9.800, equivalente talvez a uns 1.600 euros nos dias de hoje, né? E a meta 2, essa meta 1 foi sim alcançada, e a meta 2, além das atividades, do recurso financeiro para cobrir todas as atividades necessárias, também estava incluso a elaboração de um e-book sobre a coleção. Mas esse montante não foi possível arrecadar. Então, as contribuições individuais de pessoas, né, elas variaram entre R$ 30 e R$ 500, o equivalente em torno, a cotação de hoje, de 6 euros, entre 6 euros e 100 euros, tá? E então esse valor foi arrecadado em setembro de 2021 e os trabalhos, né, foram executados entre outubro e dezembro também do mesmo ano, de 2021. E 49 pessoas contribuíram para que esse valor fosse arrecadado. E agora falando um pouco das atividades executadas, né? Tem-se aqui todas as atividades relacionadas à conservação preventiva, limpeza mecânica e também o acondicionamento. Nesse valor que foi arrecadado estava incluso, inclusive, a compra de todos os materiais que foram usados para construir os suportes. Foram feitas a catalogação de todos os 389 objetos, também o registro fotográfico, sendo que grande parte dos objetos tiveram mais de uma foto disponível no site, quer dizer, todo esse documento, toda essa documentação, tanto as fotos como as informações que constam na ficha de catalogação, elas foram disponibilizadas então no site do Museu Moda e Têxtil da Universidade Federal no Rio Grande do Sul, cujo link é www.ufrgs.br/mmt. Então, como considerações finais, os objetos físicos, eles continuam em poder da colecionadora, pelo menos por enquanto. Futuramente se cogita, sim, a doação para o Museu da Universidade. Os objetos, eles são fontes primárias de informações técnicas, visuais e históricas. A coleção, ela tem fortes vínculos com os fazeres e costumes da cultura local desse determinado período, né, de um determinado período que está falando principalmente do século XX.
A coleção ela tem uma relevância histórica, social e cultural e também um forte vínculo com o fortalecimento da cultura têxtil da região. A disponibilização do conteúdo digital, que são as fotos e mais todas as informações que constam na ficha de catalogação, ela contribui não só para dar visibilidade também para essa coleção, como também incentivar novas investigações. E, por último, o financiamento coletivo, ele se mostrou uma estratégia ideal para a salvaguarda da coleção. E aqui estão mencionadas, então, as 49 pessoas que nos ajudaram a viabilizar todo esse projeto. Fica aqui, então, meu muito obrigada a essas pessoas, também a vocês. E caso queira algumas informações adicionais, elas estão também disponíveis no meu site, que é o www.verafelipe.com. Obrigada!